Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu convidado essa semana é o sociólogo Celso Rocha de Barros, também colunista da Folha de São Paulo e conhecidíssimo, popularíssimo no Twitter pela @NPTO. Eu queria eu queria muito conversar com o Celso ainda dessa eleição. A gente acabou dando sorte de fazer essa conversa justamente na última semana antes do primeiro turno. Por que eu queria conversar com o Celso? Olha, poucos analistas da política brasileira têm uma visão tão clara a respeito dos diversos movimentos políticos que acontecem nos vários partidos, nas várias forças, em todos os campos do espectro ideológico. Então, e aí? Vai ter primeiro turno ou vai ter segundo turno? Como é que essa eleição termina? Número 2. Vem cá, Ciro Gomes. O que está fazendo o Ciro Gomes? Ele está acertando na campanha? Qual é a lógica da ação do Ciro Gomes? Número 3, o bolsonarismo. O bolsonarismo que tudo indica vai ser derrotado, a gente não sabe se no início ou no final de outubro. O Bolsonaro e o bolsonarismo, eles conseguem sobreviver sem uma estrutura partidária, só com internet? E número 4, o Celso está para lançar, agora em outubro, pela Companhia das Letras, uma história do PT. É um livro que eu estou ansioso por ler. Ele conhece profundamente o Partido dos Trabalhadores, aí eu queria saber, vem cá. E que PT é esse de 2022? O quanto que a Lava Jato transformou o PT, o quanto que o fracasso econômico e político do governo Dilma transformou o PT, o quanto que o impeachment transformou o PT, o quanto que a prisão transformou o Lula. Que PT é esse que chega ao governo? Eu estava muito curioso de ouvir as ideias do Celso, a leitura que o Celso faz desse momento. E, bem, com vocês, Celso Rocha de Barros. Celso Rocha de Barros, que prazer conversar com você novamente. Há uma semana, aliás, há menos que uma semana das eleições presidenciais do primeiro turno. Celso, vai dar no Estamos primeiro aí. turno ou vai ser no segundo turno? Bom, antes de mais nada, imenso prazer conversar com você, Pedro. Sempre uma satisfação. Obrigado pelo convite. Não tenho a menor ideia se vai dar primeiro turno. Não, cara, olha só, o rigoroso, para se dizer isso. O rigoroso, o que se pode dizer com rigor estatístico é isso. Porque você tem, se você quiser comparar as pesquisas, as presenciais estão dando que acaba no primeiro turno, mas dentro da margem de erro, quer dizer, assim, se for 49 ou 52, está tudo ali na previsão. E as telefônicas dão que vai ter segundo turno, mas o Lula vem subindo nelas também. E as telefônicas têm uma suspeita entre os especialistas que elas subestimam um pouco o voto dos pobres, né? Porque tem pobre que não só não tem telefone, não é uma parcela tão grande da população hoje em dia, mas se não me engano é 10%, uma coisa que é razoável, né? Uma quantidade de gente razoável. E pobre tem menos chance de atender telefone durante o dia. Assim, você parar, você está lá atendendo no McDonald's, você não pode pegar o celular e atender. Então tem uma certa suspeita de que as telefônicas subestimam a renda baixa, as pessoas de renda mais baixa. Eles têm também lá seus métodos estatísticos para tentar compensar isso, eu não sei, aí cada um tem a sua caixa preta lá, dos quais são os pesos que eles botam, mas nunca é perfeito isso. Então, assim, se você olhasse agora, os institutos, na verdade, estão mais ou menos convergindo. Se você supuser algum viés dos telefônicos, diminuindo a importância dos votos dos pobres, levando em conta que o Lula ganha entre os pobres com 60%, eles não estão tão distantes assim. Só que está dando margem de erro, quer dizer, ninguém sabe o que pode acontecer. E é sempre bom lembrar, não é justo você cobrar tanto de pesquisa no primeiro turno, que no primeiro turno tem voto tático. Entendeu? Tem gente que no último dia resolve, cara, o meu candidato não decolou, eu vou votar nesse outro cara aqui, porque eu odeio um terceiro candidato mais ainda do que eu gosto do meu. Então, assim, não tem a menor condição de fazer qualquer previsão razoável, assim, né,
se vai ter segundo turno ou não. A não ser que, sei lá, na sexta-feira saia toda uma batelada de pesquisas com o Lula com 56, sei lá. Aí, enfim. Mas, assim, por enquanto, com o que a gente tem na mão, não dá para saber mesmo. Aí é frustrante, né? Graças a Deus que eu não tenho que comentar diariamente pesquisa na televisão, entendeu? Porque senão faz 2 meses que eu ia chegar e dizer assim, bom, não aconteceu nada e eu não sei se vai ter segundo turno. A pergunta, evidentemente, foi uma provocação e não tem nada de justa, porque não é uma pergunta respondível por ninguém É. minimamente honesto. Mas é uma provocação, por outro lado, também porque é o que está passando na cabeça de todo mundo. É a grande questão Sim. dessa. E a partir daí, existe esse debate imenso a respeito de para eleitores ciristas, né? Para eleitores abertamente desenvolvimentistas. Né? Uhum. Porque o Lula cultiva ambiguidade. Cultivo. Ele tem. O governo petista teve seu momento desenvolvimentista, um pouquinho no Lula 2, mas principalmente na Dilma, que a Dilma é uma brisolista, né? Antes de ser uma Sim, petista. exato. Mas teve seu momento também liberal, ali com Palocci, né, com Marcos Lisboa e tudo mais. Então, o Lula cultiva propositalmente essa ambiguidade e não é do interesse eleitoral dele se manifestar, porque ele vai desagradar muita gente, não importa como que ele se Sim. manifeste. Agora, para eleitores claramente desenvolvimentistas, tem o Ciro. Para eleitores claramente liberais, tem a Simone. E temos esse debate imenso a respeito de voto útil. O seu voto, você já manifestou ele. Você já manifestou ele, né? Então, Não? a Folha não deixa você declarar voto na coluna, mas sejamos honestos, o cara que está lendo minha coluna esse tempo todo e ainda não descobriu quem eu vou votar não vai ganhar o prêmio Nobel esse ano, né? Sejamos claros. Tudo bem. É que tanta gente anda declarando voto Pois que eu é. fiquei com a impressão de ter. Não, eu vou Eu votar no posso ter Lula, já simplesmente no primeiro intuído, turno. mas não tem. Não, mas eu vou votar no Não. Lula no primeiro turno. É. O, como é que você vê o debate a respeito de voto útil? Independentemente do seu voto no primeiro turno ser para o Lula, Sim, como é que sim, você claro. acha que isso é um imperativo categórico? Ou você acha que é perfeitamente razoável considerar, meio kantiana a pergunta, ou é, ou é razoável votar em Ciro e Simone de acordo com seus preceitos e votar no Lula no segundo turno? Como é que você lê esse debate? Eu acho que depende muito da sua avaliação sobre os riscos envolvidos. Assim, e naturalmente a sua avaliação pode não ser a minha. Eu acho quer dizer, eu acho não, eu tenho certeza que o Bolsonaro quer dar um golpe de Estado se ele perder. Eu não tenho a menor ideia se isso vai dar certo. No momento até parece que não, assim, ele está bem mais fraco para dar um golpe do que já esteve, mas a gente não sabe, né? Quer dizer, e eu quero terminar isso logo. E tem uma vantagem da eleição acabar no primeiro turno, que é se o Bolsonaro quiser melar a eleição, ele vai ter que melar a eleição de todos os governadores, de todos os senadores, de todos os deputados federais, de todos os deputados estaduais. Isso não é fácil. Ao passo que a eleição do segundo turno, em tese, ele pode tentar melar a dele e mais uns, sei lá, 9 governadores, enfim, que é mais fácil. Então, assim, eu acho que é melhor acabar logo. Essa é a minha avaliação, baseada na minha avaliação de que é um alto risco do Bolsonaro no segundo turno fazer besteira, enfim, começar. Mesmo que ele não consiga dar um golpe, assim, uma tentativa de golpe é muito ruim já, entendeu? Assim, já tem gente morrendo de violência política, isso pode piorar. E tem uma outra coisa que eu também discordo, e aí também a sua decisão sobre voto útil ou não depende da sua avaliação sobre o seguinte: se tiver segundo turno, o Lula vai ter que ser obrigado a incorporar mais propostas dos outros candidatos, a fazer propostas mais centristas e tal, a abrir mais o programa econômico, enfim. Eu, particularmente, eu acho que não. Eu acho que um segundo turno contra o Bolsonaro, você vai ter que jogar prometendo coisa para os pobres, entendeu? Você vai ter que jogar prometendo mais coisa, entendeu? Assim, para os pobres.
do que o Lula já promete. E o Lula promete com credibilidade. Quando ele foi presidente, de fato, os números deles de combate à pobreza são inquestionáveis. Mas eu não acho que o Lula vai disputar com o Bolsonaro tentando se aproximar de um programa econômico que seria tucano 4 anos atrás, entendeu? Eu não acho que isso vai dar certo, porque o Bolsonaro não vai concorrer assim. Se o Bolsonaro, como for para o segundo turno, ele não vai tentar concorrer como direitista normal, ele vai tentar concorrer como um populista de direita, ele vai atacar as instituições, vai dizer que ele é a antipolítica e o Lula é a política velha, corrupta, etc. De modo que eu não vejo espaço para um segundo turno que cumpra a sua função normal de fazer os candidatos moderarem suas posições. Entendeu? Que é para isso que o segundo turno serve. Eu não acho que isso vai acontecer porque o Bolsonaro não é um candidato normal, ele é um candidato que está ameaçando virar a mesa. Mas, naturalmente, se você tiver outra avaliação sobre isso, sobre o risco disso, etc., você pode tomar uma decisão diferente. O que eu acho só é o seguinte: pedir voto útil é inteiramente legítimo. Eu acho, não só, e aliás, eu gostaria de deixar claro uma coisa: tem 2 candidatos pedindo voto útil no Brasil no momento. O Lula, que pede que os eleitores do Ciro larguem o Ciro e votem nele, e o Ciro, que está tentando convencer os eleitores do Bolsonaro que o Bolsonaro não tem chance de ganhar o Lula e que eles fariam o melhor negócio votando no Ciro. Porque essa aproximação do Ciro com o discurso do Bolsonaro, assim, isso aí não é. O pessoal do Ciro enlouqueceu, não sei o quê, talvez tenha enlouquecido, mas assim, isso é uma coisa que já vinha havendo em grau menor antes do momento atual, e ele chegou a falar isso naquela live dele com o Gregório do Vivier, que foi uma jogada muito ruim dele, se deu muito mal. Porque aquilo foi um erro de estratégia brutal, né? O do Vivier tinha feito um programa criticando o Ciro, mas em tempos civilizados. Aí o Ciro primeiro falou civilizadamente com o do Vivier na internet, depois ele fez um react do vídeo do Vivier super mal educado, super agressivo, e depois ele foi para o debate, mas aí ele estava preso àquela agressividade do react. Ele não tinha como largar aquelas posições. Então isso deu muito mal. Se você pegar aquela live ele foi dele... debater com um humorista. Pois é, Ele cara, foi qual a debater chance com um disso dar humorista. certo? Como é que você ganha isso? Exato, não tem cara. como ganhar. Você vai O fazer Gregório não tem melhor do que o nenhuma cara, você não vai. obrigação. É Não claro. tem. E o Gregório, ainda por cima, é um cara muito Claro, bem informado. Quer dizer, assim. E o Gregório, ainda por cima, é um cara claro. muito bem informado. Entendeu? Então, assim, pô, aquilo ali, aquela jogada, assim, que tinha que ter tido um cara do PDT para falar assim: você não vai fazer isso. Se você tentar fazer isso, a gente vai bater em você e vai trancar você em casa. Ele foi. E aí, se você assistiu aquilo, você viu ele falando que a estratégia dele era ir para o segundo turno no lugar do Bolsonaro. Ele fala: não, eu estou tentando convencer os eleitores do Bolsonaro que tem uma alternativa melhor, que sou eu. Então, assim, o Ciro está pedindo voto útil, entendeu? E ao mesmo tempo que ele tenta evitar que os eleitores dele façam voto útil no Lula, é uma situação muito desconfortável. Mas, assim, pedir voto útil não tem nada de errado. O Ciro falou em maio desse ano no Twitter, eu até citei na coluna de segunda. Ele falou: eu sou o único candidato capaz de derrotar o Lula. Isso é um pedido de voto útil, entendeu? Assim, e isso, gente, o sistema de 2 turnos é para essas coisas, entendeu? É para você pesar mal menor, para você obrigar os candidatos a convergirem para o centro no segundo turno. Tem uma série de coisas. Ele foi feito por esse motivo. Então não tem nada de errado pedir voto útil. Você, obviamente, o eleitor dá ou não o voto útil do jeito que ele quiser, e aí é do jeito que ele quiser mesmo. Não adianta, não vai ser pressão de ninguém, não vai ser nada disso que vai fazer ninguém votar ou não votar em quem quer que seja. Mas deixa eu me alongar, então, um pouco mais na questão. Você se adiantou falando da questão do Ciro. Eu acho que essa é uma questão que é premente, Celso. O Ciro se tornou um líder político muito importante. Ele vestiu ali um manto que estava vago há uma década, que era o manto do Getúlio, do Jango, do Brizola. Isso não é uma herança pequena na história política brasileira, isso é uma coisa gigante. E o Ciro foi o primeiro a conseguir vestir esse manto com credibilidade. Credibilidade no sentido de que os pedetistas compraram. Ou seja, deu vigor para o partido, tudo mais. Bem, ele está com 7 pontos aqui, 8 pontos ali, faltou uma semana. Ele está fazendo propaganda política chamando o Lula de ladrão. E veja, as pessoas conhecem o histórico do Lula e do governo Lula. Não tem. A questão não é o ladrão ou não ladrão, mas é estilo João Santana de fazer anti-campanha. Similar ao que foi empregado contra Marina Silva em 2014.
Com a diferença de que não tem muita chance de colar, porque não É tem isso que eu ia nada. A dizer. Marina estava sendo apresentada Exato. às pessoas. É, Enquanto que o Lula, pois as é, pessoas já sabem a história do Lula com corrupção. Elas já decidiram se vão votar ou não exato. em cima disso. Mas ele está numa campanha que é contra o Bolsonaro, jogando, atirando e socando abaixo da cintura. Veja, eu não estou dizendo que ele não possa falar isso, que ele não possa fazer isso. O que eu estou pensando é, você acha que isso tem algum tipo de consequência? Porque às vezes me soa um pouco como algo no limiar da irresponsabilidade em se Sim. tratando do risco de alguém como o Bolsonaro ser a pessoa que vai. É quase como se o Ciro estivesse dinamitando os votos que ele tem para evitar ao máximo que esses votos possam ir para o Lula num segundo turno, ou para que virem votos nulos, ou que virem votos para o Bolsonaro. Não, é assim, em termos da história do PDT, que Como você é estava que. dizendo, é. Para mim é um espanto. Ah, não, é muito ruim. Porque é o que eu Diga. digo, essa estratégia, a estratégia em si pode ter algum sentido interno, pode ter alguma lógica. Mas falta uma semana e o cara tem 7%. Não dá É tempo. isso. Assim, para isso funcionar, o Ciro precisaria virar mais ou menos 2 pontos percentuais de bolsonarista por dia até a eleição. E teria que ser de bolsonarista, porque aí é jogo de 6 pontos. Né? Ele tira 2 do Bolsonaro, ganha um. Ele tira um do Bolsonaro, ganha outro para ele, e aí ele mais ou menos empatava com o Bolsonaro e tentava passar no. Cara, isso nunca aconteceu, assim, entendeu? Nunca aconteceu nada parecido com isso. Ele não tem máquina política para fazer um movimento desse tipo. O que isso só daria certo realmente se os bolsonaristas, se o movimento bolsonarista resolvesse aderir ao Ciro. E eu não vejo qualquer sinal de que isso possa acontecer, entendeu? De que os militares vão apoiar o Ciro, de que os evangélicos vão virar para o Ciro. Não há nenhum sinal disso acontecendo. Então, nesse exato momento, a avaliação que se pode fazer é que é impossível ele fazer o que ele está querendo fazer. Então, se é impossível, dá certo. E se tem riscos, porque uma coisa que pode acontecer é o seguinte: o João Santana não converter nenhum bolsonarista ao cirismo, mas converter ciristas ao bolsonarismo. Entendeu? Porque um cara que votar no Ciro basicamente que simpatiza com o Ciro, digamos, um cara que não seja um pedetista histórico, enfim, um cara que acha o Ciro um cara legal, enfim. Se ele ouve o Ciro falando assim do Lula, o cara vai falar, pô, não vou votar esse cara, entendeu? Assim, como é que eu vou fazer isso? Então, assim, é o que você. Eu acho completamente irresponsável, a essa altura do campeonato. Ele ter tentado isso, eu acho que é da política isso, essas manobras, essas tentativas, essas coisas. Eu não Dois fico meses chocado com atrás, isso, né? não. Exatamente. Ele ter tentado isso 2 meses atrás, valeu a tentativa, podia ter dado certo. Se tivesse dado certo, a gente estaria aqui elogiando como, né, uma das maiores manobras da história política brasileira, enfim. Mas não deu, assim, entendeu? É uma manobra arriscada, e arriscado quer dizer, quase sempre dá errado, né? Enfim. É, e dessa vez também deu, assim, porque o Bolsonaro conseguiu segurar os votos dele, entendeu? Isso é um negócio que eu falei na coluna que eu não sei se todo mundo pensa assim, mas me parece claro que quem matou a terceira vez foi o Bolsonaro. Por exemplo, Simone Tebet tem apoiando ela o PSDB e o PMDB, dois partidos muito fortes. Se todos os membros desses dois partidos tivessem apoiando a Simone Tebet, fazendo campanha para a Simone Tebet pelo Brasil afora, e vamos descontar já os caras do Lula, aqueles caras do Nordeste, do PMDB, que vão votar no Lula, porque se eles não votarem, eles não vão ganhar nunca, então, enfim, não tem jeito. Se o pessoal do Sul, Sudeste, do PSDB e do PMDB, estivesse fazendo campanha para a Simone Tebet teria bem mais do que ela tem. Entendeu? E ela não tem, porque o Bolsonaro fez uma campanha de cooptação em cima desses partidos muito pesada nos últimos 4 anos. Teve editorial do Estadão reclamando disso, né? Reclamando dos deputados de PSDB e PMDB que estavam virando linha auxiliar do bolsonarismo. Então, assim, a Simone Tebet dependia muito de um mínimo de base da centro-direita ali para decolar, e o Bolsonaro tirou isso dela. E o Bolsonaro fez um negócio que eu acho que matou as últimas chances da terceira via, que foi o 7 de setembro. Se você pegar as pesquisas, depois do debate da Bandeirantes, quando o Ciro e a Tebet se saíram muito bem, a Tebet em especial, porque o Bolsonaro deu a deixa de agredir uma jornalista mulher ao vivo, né? Quer dizer, enfim, inacreditável as coisas que a gente tem que dizer hoje em dia. E se você pegar as pesquisas logo depois, a Tebet sobe e o Ciro sobe. Eu lembro que o momento de maior probabilidade de ter segundo turno ao longo da campanha foi aquela sexta-feira, Datafolha, que saiu
depois do debate da Bandeirante. Agora, a semana seguinte foi toda sobre o 7 de setembro. Entendeu? A discussão sobre o debate morreu e a discussão passou a ser se o Bolsonaro ia dar um golpe, se o comício dele ia ser suficiente para virar o jogo. O debate todo passou a ser sobre ele. E ele matou o assunto do debate, que era o assunto que enriquecia as campanhas, que favorecia as campanhas de Ciro e Tebet. Só teve debate de novo agora, 2, 3 dias atrás. E, ao mesmo tempo, ele reforçou o seu golpismo, o que aumenta a pressa dos eleitores de tirar ele de lá. Entendeu? Assim, porque eu disse isso na coluna, quem mais faz campanha pelo voto útil no Lula é o Bolsonaro. Cada vez que o Bolsonaro aparece em público falando agora, ele fala todo dia que no segundo mandato ele vai enquadrar o STF. Todo dia ele fala isso. Todo santo dia fica claro, os bolsonaristas estão na internet falando que quando o Bolsonaro ganhar no segundo mandato, a mídia vai ver o que é bom, essas coisas assim, entendeu? Então, assim, se você é um cara que gostaria de votar no Ciro ou na Tebet, você vê o Bolsonaro falando isso, o Lula começa a parecer menos feio para você, entendeu? Você começa a achar assim, olha, eu nem gosto desse cara, mas assim, o outro cara não dá, entendeu? Assim, então, assim, eu acho que no momento, assim, se o Ciro e a Tebet têm todo o direito de continuar com suas campanhas, fazer seu discurso, etc. Mas a Tebet, eu acho que está sendo muito mais responsável de dizer assim, olha só, essa aqui é a minha proposta, se você quiser votar em mim, maravilha, eu prefiro que você vote em mim, entendeu? Mas eu não vou queimar todas as pontes para o futuro, né? Entendeu? Até porque ela é jovem, né? Ela sabe que ainda vai ser uma player ano que vem, né? Entendeu? O que talvez não seja o caso do Ciro, talvez o Ciro esteja resolvido queimar tudo, que ele falou, cara, isso aqui é a minha última vez, eu vou tentar o que foi, dane-se. Mas, assim, cara, o narcisismo dos políticos não pode ser um fator preponderante, né, nesse tipo de cálculo. Assim, você pode fazer a campanha que ele quiser. Inclusive, ele tem total direito de xingar o PT, xingar o Lula, isso aí é óbvio que tem. Agora, não a ponto de sair fazendo o eleitor dele achar que não vale a pena votar no Lula contra o Bolsonaro. E eu digo isso assim, baseado nas bandeiras históricas, tanto do PDT quanto do Ciro, que sempre foi um democrata. Entendeu? Assim, quando eu vejo o Ciro falando num podcast lá que, se ele fosse presidente, ele não obedeceria uma ordem do STF que ele achasse errada, etc., eu acho isso chocante, entendeu? Assim, isso é contra não só a história de luta do PDT contra a ditadura, mas também contrário à história do Ciro, porque o Ciro sempre foi um democrata. Assim, né? O Ciro não tem nenhuma formação de... Tem um pessoal que gosta de dizer, não, coronel, não sei o que lá, porque ele é político nordestino, né? Os caras inventam essas histórias. Mas, assim, ele não tem isso. Assim, ele perdeu várias eleições, foi para casa, entendeu? Concorreu da outra, maravilha, entendeu? Xingou uns adversários de vez em quando, mas, enfim, a democracia não morre por causa disso. Então, assim, o Ciro, sem dúvida, é um democrata. Mas, nesse exato momento, a campanha dele é muito irresponsável. Né? Então, deixa eu pegar aqui um pouco aí do cérebro do sociólogo e dar uma mergulhada para entender o que está... O Ciro tem falado muito da questão de nacionalismo. Hoje mesmo, a gente está gravando esse programa na segunda-feira, que é o dia que ele fez a leitura do Manifesto da Nação, e ele começa o manifesto dizendo que sempre que nasce um projeto nacionalista, XYZ, ele fracassa por causa de X. Eu nem acho que esteja errado, não, tá? Eu acho que o Brasil tende a ser um país muito fechado ao exterior, em que políticos nacionalistas tendem a ter mais sucesso nas políticas públicas do que políticos cosmopolitas que gostariam de abrir mais o país. Mas tudo bem, a gente não precisa ter esse debate porque é menos relevante. Mas o Ciro tem falado muito da questão do nacionalismo. O candidato dele ao Senado em São Paulo é o Aldo Rebelo, que é um cara que está cada vez mais esquisito. Está com um discurso cada vez mais duguinista. Paranoide e... Outro dia ele se manifestou, foi quando eu comecei a prestar atenção nisso, ele tinha se manifestado no Twitter, eu tomei um susto, contra uma lei que foi sancionada que diz que mulheres e homens não precisam mais da permissão de marido e de mulher para ligar as trompas ou fazer uma cirurgia equivalente masculina, né? E o motivo pelo qual ele era contra é porque ele considera que é de interesse nacional a reprodução das pessoas. Quer dizer, a mulher precisa da permissão do marido
porque é de interesse nacional que ela se reproduza. Pois é. E isso é de um nível de autoritarismo que, tudo bem, a gente pode entrar numa discussão se isso é stalinismo ou é fascismo, mas é o Estado se impondo num nível aí de à vontade do ser humano, num nível que é de uma violência absolutamente intolerável se você pensa democraticamente. Junto com Aldo, tem cada vez mais essa turma de nova resistência, que são declaradamente duguinistas. E isso está dentro do PDT. Tá. É quase como se eu fosse uma semente fascista implantada dentro desse projeto nacionalista do PDT, e eu só vejo o Ciro cada vez... Veja, eu não estou dizendo que ele está fazendo discurso fascista, não, porque eu não acho isso. Não está. Isso. Eu mas sei ele que você não está aí, não está mesmo. Mas as pessoas... Né? Mas ele vai reforçando cada vez mais essa coisa, esse aspecto nacionalista. E fica me parecendo, às vezes, que ele está fazendo um certo dog whistle, né? um assovio de cachorro para um determinado grupo, que eu não sei nem se eu caracterizo como de extrema-direita ou de extrema-esquerda, porque tem um momento ali que é um nacionalismo ultra-autoritário que tem uma conversa imensa com o bolsonarismo, que tem uma conversa imensa com o tipo de discurso que o Putin faz, e um pedaço da esquerda compra um pedaço pequeno. Compra... Como é que você... Eu estou com dificuldade, você está percebendo, de caracterizar o que esse movimento é. Você percebe esse movimento surgindo dentro do Brasil, esse nacionalismo ultra-autoritário, que às vezes tem uma manifestação de esquerda, às vezes tem uma manifestação de direita? Você percebe isso? Como é que você caracteriza isso? Você acha que isso é relevante? Então, por enquanto, ainda não é relevante. Quer dizer, aqueles malucos da Nova Resistência, que, aliás, tinha uma moça, Letícia... esqueci o nome dela, que ficou um tempão só ela denunciando isso. Eu lembro disso no Twitter. E o pessoal achava que era meio maluquice, de repente foram ver a verdade mesmo. Aliás, se não me falha a memória, tem um maluco de torcida organizada nesse troço, que foi candidato no Rio. Não surpreende. Assim. Pois é. E esse negócio aí, assim, alguns dessas subcorrentes já existiam. Por exemplo, esse negócio da controle de natalidade como forma de imperialismo, isso existiu na esquerda brasileira, em parte da esquerda brasileira, nos anos 70, e teve os movimentos feministas brasileiros dos anos 70, que lidavam que era de gente próxima de partidos comunistas, etc., em especial maoístas, eles tiveram que romper com isso, entendeu? Se você pegar... Isso é uma coisa muito interessante na história do feminismo brasileiro. Tem um livro muito bom que foi organizado pela... Agora me fugiu quem foi. Foi a Rosana Santa Cruz e mais... Maria Amélia, esqueci, me fugiu o nome. Que eles falam isso. Então, assim, tinha um pouco a ideia de que a pílula fosse uma forma de controle dos povos do terceiro mundo, né, para controlar a população do terceiro mundo e impedir que aquilo ali virasse uma coisa subversiva. Sei lá, uma teoria muito louca cá entre nós. Né? Isso morreu, mas deve ter sobrevivido em algum submundo aí. Deve ter sobrado alguém que achava isso. Entendeu? E o Aldo é dessa época. O Aldo é dessa época. E deve-se dizer que teve uns malucos que fizeram essa transição marxismo para essas vertentes de nacionalismo meio agressivo, populista recente. Por exemplo, quando eu era marxista, nos anos 90, eu fiz minha tese sobre um autor marxista francês, Charles Berthelin, e no final da tese eu discuti os alunos dele, que depois publicaram seus trabalhos lá de economia marxista e tal. E tinha um cara chamado Jacques Sapir, que escrevia uns livros muito interessantes, assim, quando ele era marxista. E outro dia desses eu fui ver, vou dar um Google nesse cara, descobri que ele está defendendo aí umas maluquices dessas. Entrou em umas coisas de nacionalismo meio esquisito, assim. Que é um pouco uma coisa assim, a classe operária gosta dessas coisas, eles acham que a classe operária é intrinsecamente, sei lá, machista, intrinsecamente
a favor do nacionalismo agressivo, então eles acham que conseguem meio que surfar isso, entendeu? E se tem uma coisa com o cara que vai dar errado, é isso, né? Sei lá, como é que o cara acha que uma coisa dessa pode dar certo? Eu acho inacreditável. E eu acho que o Ciro é um pouco disso, né? Ele não é a favor de nada disso, tenho certeza disso, entendeu? Agora, eu acho que ele talvez ache que pode surfar essas coisas, ele pode usar esses caras, entendeu? E não a nova resistência, que isso eu tenho certeza que ele não tem qualquer contato com os caras, mas uns caras meio esquisitos, tipo Alckmin. E eu acho isso muito arriscado, eu acho isso muito perigoso, entendeu? Porque depois que você solta esses caras aí, dá visibilidade para eles, etc., é difícil fazer voltar para dentro do tubo de pasta de dente. Né? Você pode perguntar para a centro-direita o que aconteceu com ela, quando eles acharam que daria para surfar o Bolsonaro, certo? Entendeu? Então, enfim, eu não brincaria com isso de jeito nenhum. Entendeu? Porque essencialmente é um ovo da serpente ali plantado, né, cara, sendo Isso, chocado. exato. Mas É. e o bolsonarismo é o exemplo perfeito. Foi chocado. Exato. E no momento que eclodiu, comprou. Tem Isso. 30% aí da população, 35% da população que vai votar nesse cara depois de 4 anos de governo dele, né? Exatamente. Tem o receio que me deu, de certa forma, é que isso contamine também parte da esquerda. E Sim, aí, de pode repente, acontecer. você tem 2 grupos que têm conversa. E tem ainda uma E coisa é bom dizer uma coisa. Tem uma coisa que modera imensamente a esquerda brasileira, que é não ter um único militar. Entendeu? Assim, isso é uma que poderosa força interessante. moderadora. Entendeu? Então, assim, a esquerda não tem ninguém. Não é que não tem militar que vota, tem militar que vota na esquerda, óbvio que tem. Entendeu? É óbvio. Mas, em geral, são os caras que não politizam isso, não fazem, não misturam as coisas. Então, eles votam um dia no Lula, outro dia podem votar na Marina, podem, enfim. Em geral, aí é porque, sei lá, por exemplo, o cara é de uma classe social, de uma região em que normalmente o Lula é muito forte. Eu tenho certeza que se você pegar lá os pracinhas lá do Nordeste, a maioria deve votar no Lula, enfim. É porque ele vem daquele meio social e tal. Mas a esquerda não tem um nacionalismo militar de esquerda desde que o pessoal de 64 matou todo mundo Desde lá. Enfim. Prestes. Exato. O Prestes foi o último, É, né? não, acho que assim, se você pegar os anos 50 e tal, você ainda tem um nacionalismo que pelo menos conversava Desculpa, com a esquerda, né? que eu tô com na cabeça o fato de que o Prestes morreu nos anos 90 Sim, já. sim, sim. Mas Claro, sim, sim, claro, sim, sim. claro, claro, claro. Mas, Então, mas assim, você tem razão, a relevância dele é anterior. exato. E na Nova República não teve nada. Não teve nada. E aí, cara, eu vivo dizendo isso, que assim, o risco de autoritarismo de esquerda no Brasil é muito baixo, porque não tem como, nem que o maluco quisesse fazer isso, entendeu? É muito difícil. Agora, se tivesse militar na história, como o Chaves tinha, entendeu? Aí é outra história, entendeu? E aí não vai ser o PT, né? Vai ser alguma outra coisa que eles vão fazer, entendeu? Se esses malucos conseguirem crescer. Mas eu acho muito ruim, quer dizer, entendeu? Eu acho muito ruim. E eu acho muito perigoso que tenha gente, se tiver gente na esquerda dizendo assim, não, deixa esses maluquinhos lá, entendeu? Eles, sei lá, são animados na hora de fazer campanha, entendeu? Eles não são inofensivos, ninguém vai prestar atenção nesses caras mesmo, entendeu? Porque assim, esses caras, esses grupos, eles já são muito pequenos até o dia que tem uma crise grande, os grandes entram em crise e vai ele, né? E o cara se projeta, né? Que foi o que aconteceu com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro só deu certo porque os grandes partidos estavam em crise depois da Lava Jato, depois da crise econômica, enfim. Então vamos mudar de assunto e vamos falar de Bolsonaro. Bora. Eu vou partir do princípio aqui, Celso. Eu sei que coisas podem acontecer. Facadas, aviões que caem, essas coisas acontecem. E quando essas coisas acontecem, elas têm o poder de mudar eleições. A gente não tem como prever. Mas está cada vez mais perto e tudo indica que, seja no primeiro turno, seja no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva vai ser eleito para um terceiro mandato como presidente da República. Celso, e Bolsonaro passa a ser o quê? Pois é, essa é uma questão importante. Bom, naturalmente, sempre supondo que o Lula ganhe, né? Que sabe Deus o que pode acontecer. Mas, assim, sempre supondo que é o cenário mais provável no momento, seja no primeiro turno, seja no segundo.
E, assim, novamente, dizendo isso não porque... Então, isso até é minha preferência, mas se não fosse eu também diria, porque isso é o que os números dizem, né, na pesquisa, e pelo precedente Isso. histórico de pesquisas. Supondo que o Lula ganhe, eu acho que essa questão da sobrevivência do bolsonarismo é muito interessante. Eu acho que, primeiro, é possível que sobreviva dentro das Forças Armadas. Eu acho que vai ter uns malucos lá que acharam mó barato essa coisa de ter 600 mil cargos para militar no governo, que teve a reestruturação de carreira para eles, eles se tornaram mais importantes. E deve ter gente lá que achou isso mó barato e qualquer ideologia que venda isso para eles, o cara vai gostar. Então, isso é um troço que eu tenho meio medo. Assim, tem uns malucos, vai ter uns golpistas dormentes ali, dentro das Forças Armadas, isso é um troço que eu acho perigoso. Agora, como movimento político, tem uma questão que eu acho meio relevante, que é a diferença do Bolsonaro para o Trump. O Trump não foi surpresa nenhuma ele ganhar a eleição para os Estados Unidos. O normal nos Estados Unidos é o presidente se reeleger e, na eleição seguinte, trocar o partido. Isso é o que acontece quase sempre. E o Obama tinha sido reeleito, depois, na hora de trocar, é a hora, normalmente, que o Partido Republicano entra com grande chance. O feito do Trump foi ganhar o Partido Republicano. Entendeu? Porque aquela prévia do Partido Republicano, aí ele realmente ganhou contra todo o establishment republicano. Entendeu? E todo mundo achava que o candidato ia ser o Jeb Bush ou alguém da máquina. Exato. E isso deu para o Trump uma capacidade de sobrevivência muito grande depois que ele perdeu o poder. Porque nos 4 anos que ele ficou no governo, ele aparelhou o partido, ele botou gente dele mandando no partido nos estados. Então, assim, é óbvio que tem estado que isso deu mais certo, ou estado que isso deu menos certo, mas tem muito trumpista em posição de poder no Partido Republicano, e o Partido Republicano deve ser o partido mais poderoso do mundo. Deve ser a maior máquina partidária do mundo, democrático, óbvio, sem contar o Partido Comunista Chinês. Enfim. Mas então, assim, ele consegue sobreviver na oposição, porque ele tem esse partido fazendo. Ele tem os governadores, todos são leais a ele, enfim. O Bolsonaro não vai ter isso, porque o Bolsonaro tem uma peculiaridade que o Trump não tinha, que é essa esperança de dar um golpe militar. Então, o Bolsonaro não investiu nessa coisa de construir partido. Muito pelo contrário. Eu me lembro, quando acabou a eleição de 2018, o Jairo Nicolau, que é um dos maiores cientistas políticos que o Brasil já teve, dizendo que o PSL ia se tornar o maior partido de extrema-direita da América Latina. Porque virou mesmo. Virou a maior bancada do Congresso junto com o PT. A expectativa é que acontecesse com ele o que acontece com todos os partidos quando ganha a presidência, que é receber um monte de adesista, entendeu? Então, o PSL ia virar uma máquina poderosíssima. E se o Bolsonaro tivesse a intenção de, por exemplo, concorrer nessa eleição, entendeu? Se isso fosse o plano A dele, ele teria feito isso. Ele teria construído o PSL desde o começo. Cara, mas é questão de meses. Ele preferiu rachar o PSL ao meio para ficar com ele só aquela base realmente golpista e realmente radical. Entendeu? Uns caras muito de direita, ele botou para fora porque ele não quis. Inclusive, aquele coronel da PM de São Paulo, que era senador, vários setores políticos muito de direita, não é o cara meio tucano. Mas o cara não era golpista, ele não quis saber do cara. Então, assim, o Bolsonaro investiu tudo realmente no golpe. Assim, ele não fez muito plano B para sobreviver como político depois da eleição. Ele parecia acreditar muito nas suas chances de sucesso. E aí, se der errado, ele vai ter essa dificuldade. Quer dizer, no dia seguinte que o Bolsonaro perder a eleição, eu acho pouco provável que tenha governadores de estados importantes que se digam bolsonaristas. Entendeu? Assim, o Zema não vai se dizer bolsonarista, entendeu? Supondo que o Zema ganhe, em Gerais, como parece provável. Entendeu? Se Deus me livre o Cláudio Castro ganhar no Rio, Cláudio Castro é mais de direita do que o Zema, por exemplo, mas é um oportunista também, quer dizer, assim, não teria maiores problemas em fazer acordo enfim. Acho que certamente não ia mandar a PM aderir ao golpe do Bolsonaro, enfim, só por fidelidade ideológica. Ele faria isso se ele achasse que o golpe ia ganhar. Aí ele faria. Mas aí um monte de outros fariam também. Então, assim, ele não tem assim muita capacidade, ele não vai ter muita sobrevivência institucional. Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro deve se reeleger, imagina, deputado, não vai ter a votação que teve antes, mas
deve ter uma votação suficiente. Quer dizer, vai existir um bolsonarismo, talvez se reelejam alguns desses deputados dele. Os candidatos ao Senado dele estão todos indo muito mal, os mais radicais mesmo. Então, assim, se ele sobreviver, ele vai ter que sobreviver um pouco como dentro das Forças Armadas e um pouco como um movimento de massa. Mas aí eu acho que ele vai ter que organizar isso. E ele nunca foi bom nisso, não. Quer dizer, ele vai ter que mudar o seu jeito de atuar politicamente para fazer. Quer dizer, eu acho que a chance dele sobreviver... Eu acho que o que ele vai tentar fazer, para ser honesto, ele vai tentar sumir da história, inclusive talvez fugir do Brasil. Eu acho isso bem provável, para não ser preso, porque assim que for possível legalmente responsabilizar o Bolsonaro pela pandemia, acabou, né? Enfim. E eu acho que o que ele vai fazer, ele vai querer sumir e cultivar a esperança de que as coisas do governo deem muito errado e que surja um saudosismo dele, uma coisa dessa. Assim, eu não acho... Se fosse alguém que eu gostasse do cara, eu estaria preocupado, entendeu? Assim, eu não acho que as chances de sucesso são muito boas, não. Assim, eu acho que se ele não conseguir dar um golpe quando perder a eleição, fazendo um daqueles 6 de janeiro americano, uma coisa daquela, aí eu acho que e se ele fizer aquele ideia errado, aí a vida dele também está difícil, porque dar um golpe de Estado e fracassar raramente é bom negócio, entendeu? Se você pegar aquele livro do Vilas Boas... Exato. Mas para o cara que dá o golpe, né? Assim, você fracassar no golpe de Estado, a sua vida costuma ficar difícil. Se você pegar o livro do Vilas Boas, que ele fez, acho que de entrevista, acho que para o Celso Castro, da Fundação Getúlio Vargas, tem uma hora que ele fala do golpe na Turquia, que ele fala, teve gente no exército que é uma daquelas coisas que me choca como as pessoas falam isso com naturalidade. Né? O pessoal viu o que aconteceu na Turquia, que na Turquia teve uma tentativa de golpe que deu errado, e os golpistas foram severamente reprimidos depois. Eu fico meio chocado de saber que tinha uns caras lá no exército, pô, vamos ver se isso dá certo, né? Quem sabe, né? Mas, enfim, pelo menos deu errado. Então, ficou de exemplo do que acontece com o cara que tenta um golpe e dá errado. Deixa eu questionar. Só resumindo o que eu estava dizendo, eu acho que a chance... Ele pode sobreviver perfeitamente, sobretudo se o governo Lula for um desastre. Assim, ele pode tentar aparecer, olha só, eu avisei e tal. Isso aí pode acontecer. Mas ele tem bem menos instrumentos na mão dele do que o Trump, por exemplo, tem. Deixa eu questionar um pouco aí suas premissas. Agosto e setembro, eu dei uma girada pelo Brasil. Centro-Oeste, Sul, interior do Sul. E uma das histórias que eu ouvi no Paraná, que eu fiquei... Uau! Isso eu não sabia, essa informação eu não tinha. Interior do Paraná, em 2014, tinha outdoor de Jair Bolsonaro. Em 2014, não é? Sim. Greve dos caminhoneiros. Na eleição em que teve Dilma e Aécio, já tinha outdoor do Bolsonaro no interior do Paraná. Eles estão montando esse movimento pela internet há muito tempo. Então. O ponto que eu quero fazer aqui é o seguinte: em geral, quando eu pergunto para cientistas políticos, para sociólogos que acompanham política, para filósofos da política, eles dão a mesma resposta, ou com argumentos similares, a mesma resposta que você acaba de me dar. E que é uma resposta absolutamente razoável por tudo que a gente entende de ciência política. Sem a estrutura de um partido, se não for a estrutura de um partido, ou de um sindicato, sem uma instituição, você organizada, que tem a reunião, tem a gente, tem encontros, sem isso, você não sustenta um movimento. A minha dúvida é se essa regra continua valendo na época da internet. Se não dá para você sustentar um movimento plenamente digitalmente, porque se der, eu acho que se alguém sabe fazer isso no Brasil são eles, os Bolsonaros. Então, eu acho que a sua pergunta é totalmente válida, porque a primeira coisa que você deve se perguntar quando você tem um diagnóstico do tipo, olha só, normalmente não é assim, mas será que esse caso atual é o normal, né? Que é a questão da eleição de 2018, né? Que a maioria dos cientistas políticos achava
que ia ser disputada de novo entre PT e PSDB, só que dessa vez o PSDB ia ganhar, porque o PT estava muito derrubado. E, no final das contas, quem foi no lugar do PSDB foi o Bolsonaro. Então, assim, não é que os cientistas políticos estivessem errados sobre o que tinha dado certo até então. É porque naquela eleição o jogo tinha mudado. O jogo mudou agora? Eu não sei dizer para você. O que eu vejo duas coisas. É possível que você tenha razão. Assim, a probabilidade disso que você falou acontecer não é zero e não é insignificante. Isso pode acontecer, sem dúvida. Mas eu acho que tem duas coisas que conspiram contra isso. A primeira é que as últimas eleições no Brasil, tanto a eleição para prefeito que teve, como o que está sendo essa eleição até agora, não parecem ter sido decisivamente influenciadas por internet. Porque os partidos tradicionais aprenderam a fazer, por exemplo, o PT senta muito melhor, né, de internet, que na época do 2018 era uma piada, né, cara? É um negócio ridículo. E os outros partidos também, todo mundo sabe, mas já aprendeu um pouco, pelo menos, como usar. E a outra coisa que eu acho é que, assim, você se basear na internet te dá umas vantagens óbvias, é claro, mas eu acho que tem algumas desvantagens também. Entendeu? Por exemplo, um movimento de direita radical, eu acho altamente provável, eu acho praticamente certo que continue existindo na internet. Entendeu? Isso eu acho bem provável. Mas esse movimento vai ser bolsonarista, eu já não sei se a internet não é volúvel demais para isso. Entendeu? Assim, eu já não sei se eles têm aquela coisa que o partido tem, que é lançar o Lula 3 vezes até ele ganhar na quarta, entendeu? Assim, eu não sei se você segura o interesse do cara que quer aquela dose de adrenalina de ver o cara assim, owning the libs, assim, entendeu? Sei lá, Bolsonaro janta à esquerda, não sei o que lá, mas depois Bolsonaro perde no primeiro turno, pô, entendeu? Você perde um pouco da magia, né? Assim, eu não sei se isso funciona, a gente vai descobrir agora. Mas eu acho que você fazer o lance da política pela internet também tem um certo preço. Eu digo, por exemplo, se você pegar o pessoal de esquerda que fez isso, aqueles movimentos que fizeram em 2013, fizeram Indignados na Espanha, fizeram Primavera Árabe, fizeram Occupy Wall Street. Então, esses movimentos meio que se esvaíram. Quando não virar, por exemplo, o Podemos meio que passou a fazer meio que parte do establishment espanhol, e se institucionalizou e virou um partido de esquerda normal, social-democrata, entendeu? Com algumas peculiaridades, enfim, mas se institucionalizou. Aqueles que eram mais de inspiração mais anarquista, de uma coisa assim, lá, aquele negócio meio que se esvaiu, entendeu? O próprio MPL, que fez em 2013, meio que acabou pouco tempo depois. Então, assim, não é fácil, não, você segurar. Depois que você consegue fazer um movimento, aproveitando aquelas ondas de entusiasmo, aqueles ciclos, inclusive de linchamento virtual, aquelas coisas todas, eu não sei se você segura isso, entendeu? Assim, por exemplo, todo mundo achando engraçado o Bolsonaro xingando o pessoal do PSOL, não sei o que lá, não sei o que lá, mas aí, sei lá, de repente não tem dinheiro para comprar carne, aí, sei lá, perde a graça, né? Quer dizer, enfim, entendeu? Eu não sei se isso continua funcionando eternamente, entendeu? Se isso obviamente uma questão que a política vai ter isso para sempre, de agora em diante, mas, assim, a gente ainda não sabe os limites disso também. O que a gente descobriu, por exemplo, na eleição do Bolsonaro é que ele tem potencialidade muito grande, mas a gente ainda não entendeu ainda perfeitamente quais são os limites. E no caso dos de esquerda, que foram os de 2013, etc., a maioria deles não conseguiu ter continuidade, não conseguiu sobreviver. Inclusive, logo depois, a direita pegou as ferramentas dos caras e fez isso aí tudo que a gente está vendo. Eu fico pensando que o Occupy Wall Street, na verdade, ele existe dentro do movimento do Bernie Sanders, né? Que se tornou um líder importante dentro do Partido Democrata, embora seja alguém desinstitucionalizado dentro do Partido Democrata. Ele não é alguém que tem uma estrutura de partido, e, no entanto, ele... Agora, foi preciso um líder, né? Um rosto ali para
para manter a E o coisa Bernie viva. Sanders é um social-democrata europeu, quer dizer, assim, por exemplo, Claro, eu acho claro. assim, é um cara Absolutamente mainstream. Quer dizer, ele é quer dizer, muito de esquerda nos Estados Unidos e só nos Estados exato, mas Unidos. ninguém, assim, não vai É, acabar o capitalismo se o Bernie Sanders ganhar. não, Pois é. não, não. Não, certamente que não. Então vamos para o PT, que é a Vai, sua especialidade. Seu livro sai quando? 15 de outubro. Quer dizer, eles estão vendo até se tem como sair um pouco antes, mas a expectativa é 15 de outubro. 15 de outubro. A gente consegue depois marcar uma conversa, depois que eu tiver Claro, lido o livro? óbvio. Oba, que eu vou querer mergulhar. Maravilha. é, e- Vai e- ser um prazer. Vem cá, Fala aí. o que é o PT em 2022? O que ele é Ah, igual, o que ele é diferente? bom, o PT, se você comparar ele a origem, ele é muito diferente. Quer dizer, o PT começou como um partido muito pequeno, um partido fraquíssimo. Assim, quando você vai contar a história do PT, você não pode de maneira nenhuma projetar no passado a ideia de uma grande máquina que ganhou 4 eleições presidenciais. Entendeu? O PT era ridiculamente fraco, o PT era ridiculamente pobre, o PT não tinha dinheiro nenhum para fazer nada. Entendeu? Então, e Celso, ele conseguiu Celso, construir uma máquina. eu na adolescência vendi muita estrelinha de metal para fazer Pois dinheiro é, para o eu partido. também, exato. E assim, se você tem que vender Isso foi na estrelinha, adolescência, tem muito tempo. pois é, e se você tem que vender estrelinha para pagar as contas, né, cara? O primeiro assédio do PT era o escritório de um advogado do petista. Entendeu? O Vicentinho, quando foi se filiar ao PT, era um sobrado de um boteco. Ele ia lá, subiu lá, quando se filiou e tal. Então, assim, não tinha estrutura nenhuma. E ao longo da década. O que faz mesmo a diferença do PT para os outros grandes partidos brasileiros é ter feito esse longo caminho, entendeu? De ser um partido minúsculo e sem dinheiro, e sem parlamentares, sem ninguém nem nada, e conseguir virar uma grande máquina política. Entendeu? Isso aí é a grande coisa que distingue o partido dentro da história política brasileira. Não foi um partido que nasceu da reunião de políticos profissionais que tinha, da reunião de deputados, de governadores, etc. Agora, depois que você ganha 4 eleições presidenciais, não, antes. Depois da segunda eleição do Fernando Henrique, em 98, que foi uma surra, assim, porque em 94, a eleição de 94, o PT perdeu no primeiro turno. Mas aquilo ali qualquer um perderia no primeiro turno. Porque, Plano basicamente, real. o candidato à presidência fez o plano real 3 meses antes da eleição, entendeu? A inflação. Eu entrevistei vários caras dizendo, cara, aí você é oposição. Aí a inflação mês passado foi 120, a inflação esse mês é 8. Como é que você vai ganhar, cara? Entendeu? O que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Sua propaganda de TV vai virar o jogo, cara? Você se ferrou, cara. Acabou. Entendeu? O Lula conta, né? Que ele viu quando ele viu o pessoal sacudindo a nota de R$1 no comício do FHC, ele falou: foi pro saco, gente. Vamos cumprir tabela aqui, entendeu? É o que dá para fazer, mas morreu. Né? Agora, a de 98, em tese, o Fernando já tinha passado por alguns desgastes sérios, né? E mesmo assim, o Fernando Henrique conseguiu uma coalizão de praticamente todo mundo que não era pequeno partido de esquerda. Quase todos os partidos apoiaram o Fernando Henrique. Quase todos os vencedores de eleição estadual apoiaram o Fernando Henrique. Assim, o establishment econômico e todo apoiou o Fernando Henrique. E a tentativa de fazer uma aliança Lula-Brizola foi muito traumática. Você certamente lembra do que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, Lembro, eu estava na ali. UERJ Exato, pois cobrindo é. como jornalista já, É, quando e tiraram o Vladimir Palmeira, né? exatamente. Exatamente. Bom, para quem, enfim, é mais novo, né? Não sabe. O PT em Perdão. 98, o Lula concorreu com o Brizola como vice. Eles até então vinham disputando a liderança da esquerda brasileira. Em 94, o Brizola foi muito mal, viu que não ia dar para se eleger presidente e tal, e aceitou ser vice do Lula na eleição seguinte. Só que aí o PT do Rio, a parte do acordo é que o PT. O Brizola só era forte em 2 estados, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, o Brizola já tinha perdido. O PT já tinha ganho, o Brizola sabia que aquilo ali não ia ter como voltar. Mas o Rio ele queria segurar. Então, para aceitar ser vice, ele queria que o PT apoiasse o candidato dele no Rio, que era o Garotinho.
O PT do Rio, que foi entusiasta da aliança com o Brizola, na hora de apoiar o Garotinho, não quis, lançou o Vladimir Palmeiro. E aquilo colocou a aliança em risco no meio da campanha, sei lá, em maio de 98, uma coisa assim. Foi um caos, foi um negócio. O Lula ameaçou desistir da campanha. E aí teve intervenção no Rio de Janeiro, forçando o PT a apoiar o Garotinho, que é a origem de todos esses problemas do PT do Rio desde então. Enfim, mas depois da eleição de 98, bom, o livro que eu fiz é baseado em 60 e tantas entrevistas longas, né, com petistas, com políticos, líderes de movimentos sociais, alguns adversários. E vários petistas dizem, 98 foi a hora que a gente falou, olha só, ou a gente joga o jogo, ou a gente está ferrado. Entendeu? Ou a gente vai perder. A gente não vai conseguir ganhar disso. Assim, a máquina da direita é muito forte. Eles têm muito mais dinheiro para fazer campanha, eles têm muito mais aliados. Então, se a gente não fizer aliança, quem faz campanha nos estados são os candidatos a governador. Então, se você não tiver bons aliados nas campanhas estaduais, você não vai ganhar a presidência. E aí, 98, o período que começa ali é o que eu chamo no capítulo de a profissionalização, que é que o PT, ao mesmo tempo, tem um lado que eu acho positivo, que, obviamente, se você for radical de esquerda, você vai achar ruim, que é a ampliação das alianças e a moderação programática. E tem um lado ruim, que ele passa a ganhar dinheiro das empreiteiras. A campanha passa a ser paga com dinheiro de empreiteiras, que naquele momento aquele dinheiro ainda não era sujo, porque o PT não tinha ganho a presidência, mas ele, evidentemente, era dado com a expectativa de que as empreiteiras continuariam fraudando licitação, aquelas coisas todas. Até 98, se não me engano, a proporção das doações de empreiteira para a esquerda era marginal, era ridículo, não era nada. Eles só davam dinheiro para os partidos de direita. Aí, 98 é essa mudança. O PT dá uma profissionalizada, no bom e no mau sentido. Tanto tem um lado bom, que é o lado de se abrir para novas alianças, novas ideias, etc., aceitar que vai ter que manter algumas das políticas do Fernando Henrique que deram certo, tudo isso foi ótimo. Agora, também teve esse outro lado, que foi concorrer na eleição como se concorria na eleição no Brasil. Isso aí deu muito errado para o PT, no final das contas, porque, quer dizer, várias coisas deram certo, quer dizer, o PT conseguiu implementar várias políticas importantes, ganhou 4 eleições, mas na hora que estourou foi um desastre, porque o PT tinha muito menos capacidade de resistir a uma investigação de corrupção do que a velha direita tinha. Então, quando estourou, foi até o fim. Quando estourou, estourou mesmo. Porque, por exemplo, se você pegar o livro da Malu Gaspar, você vai ver que no começo dos anos 90, o José Paulo Bisol, o vice do Lula, em 89, descobriu o cartel das empreiteiras. Ele estava, se não me engano, na CPI do orçamento, e ele conseguiu achar um documento em que um cara do Odebrecht descrevia como é que eles fraudavam a licitação, quem que eles pagavam campanha, a coisa toda. Ele foi no Congresso, fez a denúncia, tiveram que parar a sessão da comissão, um deputado conservador disse que ia matar ele ali na hora, entendeu? Um outro teve que ir para o hospital, porque teve um ataque de pânico quando soube que iam revelar quem ganhava dinheiro. Aí os caras começaram a espalhar que ele era gay, que aparentemente é uma coisa que os caras fazem quando querem, sei lá, agredir, enfim. Enfim, todo mundo sabia que isso era assim, e o PT passou a fazer isso, mas o PT não tinha a bancada grande o suficiente para barrar o Bisol, entendeu? Para barrar a denúncia quando a denúncia chegava. O PT não tinha gente no judiciário, o PT não tinha militar, o PT não tem nenhum grupo de mídia que seja simpático a ele. Então, assim, o PT era mais fraco para resistir a esse tipo de coisa. Isso foi muito bom para o Brasil, porque nos governos do PT, as instituições brasileiras tiveram uma era de ouro, porque elas eram muito mais fortes do que o partido que estava no poder. Então, a Polícia Federal passou... Até hoje, o auditório da Federal em Brasília tem o nome do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que era o ministro do Lula que fortaleceu a PF. O PT até hoje é o único partido que elegeu... Aquilo tudo que o Lula fala no debate, quando acusam ele de corrupção, aquilo, para quem achar que ele está mentindo, está na sentença do Moro. Na sentença que o Moro condenou o Lula, ele reconhece que o Lula fez várias coisas. Tá? Que, em parte, é uma coisa de que o PT já ganhou trazendo reivindicações desse tipo. Só que aí era contraditório, quer dizer, não dá para fazer isso e ganhar dinheiro do Odebrecht ao mesmo tempo. E quando a bonança econômica acabou, isso aí estourou. Entendeu? E aí foi um desastre. Os anos de 2015, 2016 na história do PT é só derrota, é só porrada. Nada dá certo. Não tem um dia bom assim, entendeu? Nesse período todo.
Então, o PT que chega em 2022 são os caras que moderaram a partir de 98, realizaram conquistas importantes como governo, mas foram abalados pelas denúncias da Lava Jato de maneira muito drástica e apanharam muito nos últimos anos. Então, é um pessoal que passou os últimos anos levando uma surra, basicamente. Então, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, porque se você pegar nos últimos anos, eu vou ser honesto, eu tenho uma simpatia uma certa empatia, digamos assim, pelo problema diante da Gleisi Hoffmann, que virou presidente do PT quando o PT estava em crise. Porque, olha só, quando o PT caiu, quando a Dilma cai, a posição do PT passou a ser assim: olha só, caiu e não está com cara que a gente vai voltar para o poder tão cedo. Entendeu? Assim, a gente está nas cordas, cara. A gente quebrou. Entendeu? A eleição de 2016 para prefeito foi um massacre para os candidatos do PT. Eu estava acompanhando, comentando na CBN, e eu lembro que chegou uma eleição que o candidato adversário teve 90% dos votos contra o PT. Então, assim, foi uma surra. E aí o PT falou assim, bom, e agora então, a Gleisi, quando assumiu, falou, agora vai ser oposição, e é oposição mesmo. A gente vai ter que voltar a fazer o longo inverno aqui na oposição. Entendeu? Então, vamos virar para a esquerda, vamos denunciar aí as reformas e tudo. Só que o Temer deu errado muito mais rápido do que eles esperavam. Entendeu? Ninguém esperava que o Temer ia chegar em 2018 com 7%. E aí surgiu a possibilidade do PT voltar ao poder de novo. Aí toca todo mundo voltar a tentar conversar com cara com gente que apoiou o impeachment, etc. Aí prenderam o Lula. Entendeu? Aí bora radicalizar de novo. Entendeu? Aí todo mundo achava que o Lula, depois de preso, ia cair nas pesquisas. Essa era a aposta do Ciro Gomes, por exemplo. Não aconteceu, o Lula subiu nas pesquisas depois de preso. Então o PT passou a ser uma alternativa de governo de novo. Aí toca todo mundo a tentar restabelecer vínculos aí com empresário, com não sei o que. Então, assim, foram anos muito confusos para a militância petista, para os dirigentes petistas. Só quem consegue, no momento, eu acho que dar alguma identidade para isso, é realmente o Lula e a turma mais próxima dele. Entendeu? Que é um pessoal que está tentando fazer assim, olha só, eu consigo ganhar, que para vocês, depois da surra que vocês levaram nos últimos anos, é uma coisa inacreditável, né? Uma coisa sensacional. Agora, eu vou fazer um monte de negociação, entendeu? E vocês vão ter que aceitar, cara, porque basicamente, assim, eu tenho 50% das pesquisas e vocês não têm, entendeu? Então, é isso. Então, é um partido mais dependente do Lula, no momento, o que, por exemplo, nos anos 80 não era, de jeito nenhum. O Lula mais cedeu do que ganhou em disputas ideológicas nos anos 80. O PT nos anos 80 era bem mais à esquerda que o Lula. É um partido ideologicamente em estado de confusão, entendeu? Porque passou os últimos anos sem saber se vai assumir o governo amanhã ou se vai para a cadeia, entendeu? É um partido que foi colocado em uma situação de mais instabilidade ideológica ainda durante o governo Bolsonaro, que passou uns anos sem saber se tinha que fazer aliança com os tucanos ou se tinha que comprar arma para resistir ao golpe de Estado. Entendeu? Então, assim, é um partido que está numa situação, ideologicamente falando, muito confusa. Assim, e que eu acho que é uma coisa que vai se acertar no governo, entendeu? Se o Lula ganhar a eleição. Então, assim, eu acho que por exemplo, eu me lembro quando surgiu a história do Alckmin ser vice do Lula, que foi uma coisa articulada pelo Haddad, em São Paulo. O Haddad é uma das figuras grandes do processo de moderação do PT recentemente, talvez seja a principal figura no momento, em termos de articulação, etc. Ele realmente se tornou uma figura... Ele, obviamente, não tem tanta influência quanto o Lula, mas assim, ele não é um cara de disputa interna, não é um cara que tem uma tendência que favoreça ele, etc. Mas é um cara que nesse diálogo com os outros partidos, com o mundo exterior, digamos assim, ele é muito hábil. Quando surgiu o negócio da aliança do Alckmin, eu lembro de ver um podcast, eu estava vendo tudo que era podcast do PT, né, para fazer o livro. E eu lembro de ver um podcast que eram as pessoas de petistas lá, tal, de tendências de esquerda em geral, do PT, rindo da história que o Alckmin ia ser vice. Claro que não vai, cara, isso é maluquice, isso é fake news da Mônica Bergamo, não sei o que lá, tal. E aí, numa certa altura, eles tentaram falar com um petista figurão. A gente vai ligar pro cara aqui, vamos perguntar para ele, que ele vai contar para vocês que é mentira.
E aí o cara chega, cara, e você vê o cara tentando fugir do assunto da maneira. Não, isso aí eu não sei, não. Vamos ver. Talvez, né? Quem sabe? Não tenho como confirmar, nem como negar. Eu rolava de rir. Na semana que eu fiz a coluna, o podcast que o José Dirceu, atuou como comentarista, me pediu uma pergunta sobre a aliança. Assim, eu nunca tinha tido contato com eles. E eles me pediram, você topa fazer uma pergunta no programa? Eu falei, a minha pergunta é se o Alckmin vai ser vice. E o Dirceu chegou lá e falou que, olha, é uma possibilidade, o Alckmin é um cara excelente, entendeu? Vamos ver ainda, não está certo e tal. Mas, assim, para o cara que passou os últimos anos pensando, né, que, pô, contra o golpe, vamos destruir os golpistas, não sei o que, eu acho que vai ficar, ui! Assim, entendeu? Eu tenho uma certa empatia pelo cara que está confuso nesse momento, entendeu? Assim, eu entendo o ponto de vista dele. Cara. Então, assim, eu acho que é um partido assim que tá, obviamente, os caras estão felizes de terem voltado ao jogo, é óbvio. Assim, que não só o Lula tem grande chance de ganhar, mas o PT deve ganhar alguns governos, deve eleger mais deputados. Mas que vai ter que se reorganizar, assim, ideologicamente, nos próximos anos, entendeu? E eu acho que tem uma questão que, se você me permite estender no tempo, depois vocês editam do jeito que vocês quiserem. Não, manda ver, manda ver. Tem uma questão para o PT agora que é uma certa ironia histórica. Nos anos 80, a aposta que o PT fez, no começo, quando foi fundado, aliás, fundar o PT foi essa aposta, foi que valia a pena você montar um partido de esquerda que não participasse das negociações da transição democrática, que apoiasse a transição democrática, mas não entrasse no PMDB, não se aliasse sempre com o PMDB, como o Partido Comunista fez, como o PCdoB fez, como o pessoal que depois fundaria o PSB fez. E até 1988, essa aposta deu espetacularmente errado. O PT não ganhava nada. O PT só apanhava. Na eleição de 82, o PT quase acabou, porque o resultado foi um desastre. O PT elegeu menos deputados federais no Brasil que o PMDB no Pará. Entendeu? Elegeu, acho que, o mesmo número de deputados. Então, aí o PT ficou 8 anos no deserto, assim, segurando essa aposta. Quando o Plano Cruzado vira estelionato e a Nova República passa a fazer água, em 88 o PT tem sua primeira eleição boa. Então, o PT nasceu meio que uma aposta contra esses acordões da transição democrática. E se o Lula ganhar agora, é isso que ele vai ter que fazer. Entendeu? O Lula vai ter que fazer o papel que o PMDB do Ulisses fez na década de 80, que os caras do PT tinham horror àquilo. Entendeu? Agora não tem mais ninguém entre o PT e o PFL. Se tiver que fazer um acordo com o PFL, é o PT que vai ter que fazer. Entendeu? Agora não tem nem mais os tucanos para fazer um buffer zone ali com a direita. Agora quem fala com os militares direto vai ser o PT. Quem vai fazer esses acordos com a direita vai ser o PT. O PT vai ser o representante desse campo, como o PMDB foi nos anos 80. E isso eu acho que vai ser uma crise de identidade grande para os caras. Entendeu? Agora, eu acho que eles vão ter que, entendeu? Criar vergonha na cara e vamos lá. A tarefa histórica você não escolhe, a tarefa histórica é essa, você vai fazer. E eu acho que tem alguma chance de sucesso. Agora, eu acho muito notável que o que o Lula vai ter que fazer agora é mais ou menos o que o PMDB fez na década de 80 e ele vai ter que torcer para ter mais sucesso na economia. Celso, olha, eu converso com muita gente, eu ouço muita gente. Essa descrição que você fez do PT de 2016 para cá é uma descrição incrivelmente original. Nunca tinha ouvido algo. Opa, E faz valeu, todo cara. Obrigado. sentido, constrói o zigue-zague de posicionamento. Pois é. Encaixa em tudo o que aconteceu. Opa, Muito valeu. interessante. Então, eu quero te fazer uma última pergunta. Bora. Para a gente encerrar a entrevista. Lula, porque a gente está falando da refundação da República. Pela primeira vez na história da República, uma refundação sem uma Constituição nova. Que bom, avançamos. Graças a Deus. Pois é. Mas é uma refundação da República. Hum. Não estamos mais na nova República. Lula tem dentro de si um Tancredo ou um Ulisses? Sim.
Agora, é sempre bom lembrar, o Ulisses conseguiu fazer a transição democrática, mas o PMDB fracassou espetacularmente na economia. O Tancredo morreu, assim, entendeu? Sem a gente saber o que ele teria feito como governo. Então, Mas é muito difícil. ele construiu o Isso, caminho. claro, exatamente, exatamente. Então, assim, são dois gigantes da história brasileira, né? Assim, são dois caras assim que, porra, Claro, o que você vai falar desses caras? Eu acho que o Lula tem como fazer, tem a propensão a fazer isso. Agora, é muito difícil fazer isso. E como você vê, um cara como da estatura do Ulisses teve imensas dificuldades. Então, assim, eu acho que ele vai precisar de sorte e ele vai ter que contar que um grau suficiente da democracia de 88 tem que ter sobrevivido, para ele fazer o que tem que fazer, entendeu? Que é algo que a gente não sabe. Então a gente vai ter que ver se acontece. Eu acho que a principal coisa que eu quero ver se vai acontecer nos próximos anos é a direita brasileira se reorganizar democraticamente. Assim, se organizar como uma alternativa de poder, sem essas maluquices, sem essas idiotices, entendeu? E sem, enfim. Porque se isso acontecer, o pior que pode acontecer é se o Lula não for muito bem, ele perde a eleição, vai para casa depois do terceiro mandato presidencial e pronto, continua a vida, entendeu? Seguimos. O meu medo é que isso não aconteça. Porque, inclusive, se isso não acontecer, por exemplo, é uma coisa que eu digo, eu acho que o Lula não vai fazer nenhuma insanidade na economia, mas ninguém pode esperar um Palocci agora, porque suceder Bolsonaro não é suceder Fernando Henrique Cardoso. claro. A equipe do Fernando Henrique Cardoso, todos os petistas concordam com isso, sabem isso, todos os caras que eu entrevistei falaram isso. Parou no final do mandato para conversar com a equipe do PT e discutir a transição, entendeu? O Palocci virou ministro da Fazenda pelo seu sucesso na condução da transição. A equipe do Palocci que ele montou foi porque o Armínio Fraga entregou para ele o documento Agenda Perdida, com propostas de reformas microeconômicas, organizado pelo Marco Lisboa, e ele olhou e falou, eu quero isso aqui. E foi lá, chamou os caras falaram, ninguém aqui votou no PT. Ele falou, não é problema meu, meu irmão, isso aqui não é sessão eleitoral, ele dizia para os caras. Então, assim, isso é um cenário. O outro cenário é você suceder o que a gente está vendo aí, entendeu? Não dá para você fazer. Quando o Lula assumiu, ele pôde arriscar 2 anos de impopularidade para fazer aquele ajuste do Palocci. Porque ninguém ia dar um golpe de Estado nele, entendeu? Ele podia tranquilamente, assim, ele podia ficar lá, se a popularidade dele virasse 10%, ele sobrevivia, entendeu? E agora não dá, entendeu? E quanto mais radicalizar o ambiente político, eu acho que, por exemplo, mais populista vai ser a política econômica. Porque aí você precisa segurar o voto do popular de qualquer maneira. Você não pode perder ninguém de apoio político. Então, eu acho que isso é uma dificuldade grande que ele vai ter agora. Bom, isso é bom lembrar, né? Fórum Social Mundial 2005, o Chaves estava discursando, e ele teve que mandar as pessoas pararem de gritar Lula não, Chaves sim, né? Por causa do pessoal de esquerda, inclusive do PT, por causa do ajuste do Palocci. Então, agora não dá para ele fazer uma coisa dessa. Mas, assim, eu acho que dá para fazer o suficiente. Eu acho que, até acompanhando a discussão dos economistas, eu acho que dá para fazer um negócio razoável. Mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Agora ele vai ter que realmente, entendeu? Vai ter que aquele negócio que quando você bota o craque do time no final do jogo, o cara tá meio machucado, você fala, bicho, é o seguinte, tu vai ter que resolver isso aqui, entendeu? Assim, vai lá e justifica a tua fama, entendeu? Vai lá e justifica teu salário, entendeu? Porque vai ser difícil, cara. Não vai ser fácil, não. Eu acho que os próximos anos, a não ser que a gente dê uma sorte do caramba, sei lá, de ter da economia internacional melhorar, entendeu? Da guerra acabar e outras coisas se reorganizarem, enfim. Aí tá tranquilo. Mas no momento, com a situação atual, eu acho que ele vai enfrentar um negócio difícil mesmo. E se os caras do PT quiserem se meter a muito gostoso, entendeu? Se dizer assim, não, mas eu não faço concessões programáticas, não sei o que lá, vai acabar, cara. Entendeu? Vai acabar, você vai ter falhado na sua tarefa histórica. Entendeu? Então, assim, vai ser uma negociação complicada. Celso Rocha de Barros, muito obrigado pela conversa. Puxa, eu que agradeço, Pedro, sempre excelente.